Olá, seja bem-vindo ao Primecast, o seu podcast sobre o setor elétrico. Meu nome é Gustavo Sarti e hoje temos novamente Walter Soares da Prime Energy para falar com a gente hoje sobre o cenário tarifário dos próximos tempos. O Walter já esteve com a gente no primeiro episódio dessa temporada, então se você quiser conhecer um pouco mais sobre ele ou sobre o trabalho dele, volta lá e escuta o primeiro episódio. Hoje a gente vai direto ao ponto. Então, Walter, seja bem-vindo e já dá pra gente um panorama de como é que está o nosso cenário tarifário atual e quais são os principais temas que tendem a mexer nas tarifas nos próximos tempos. Ou seja, quais são os nossos highlights. Fala, Gustavo, tudo bem? Sempre uma satisfação poder participar desse podcast, fico muito feliz em ser convidado. E hoje você já me jogou uma pergunta bem difícil, hein, sobre tarifas. Bom, eu acho que para a gente entender um pouco dos principais highlights dos próximos anos, é importante a gente dar um passo atrás e entender algumas variáveis que estão afetando bastante as tarifas atualmente, que seriam o encargo da conta Covid, o encargo de escassez hídrica, algumas variáveis que, em função do cenário hidrológico que a gente vivenciou no último ano, em função de condições econômicas, acabaram pressionando a tarifa ao longo dos últimos anos. Então, hoje, a gente vê um cenário bem heterogêneo entre as tarifas e sendo bem pressionadas por essas variáveis que ocorreram ao longo dos últimos anos. E o que a gente pode esperar para esse ano, para os próximos anos? A gente tem uma série de novas variáveis que deverão afetar a conjuntura tarifária, como a sobrecontratação das distribuidoras, está diretamente relacionada ao portfólio de contratos delas e ao cenário econômico que a gente tem vivenciado. Temos também questões atreladas a Itaipu, que é uma incerteza bem relevante dentro da conjuntura energética, e temos também a renovação das concessões. Tem uma coisa que está me deixando curioso. A gente tem no cenário atual a desestatização da Eletrobras. Tem alguma coisa que a gente pode ficar de olho em relação a isso? Se essa questão da desestatização, da privatização da Eletrobras pode implicar em alteração nas tarifas? Olha, essa é uma pergunta bem complexa. Basicamente, quando a gente olha para a conjuntura tarifária, existem duas grandes variáveis que estão diretamente relacionadas à questão da desestatização da Eletrobras, que estão pressionando as tarifas e que podem pressionar as tarifas para os próximos anos. A primeira delas é o repasse financeiro na conta de desenvolvimento energético, na CDE. Essa parcela acabou contribuindo com uma diminuição das tarifas ao longo dos últimos anos, Isso é bem perceptível nos reajustes de 2023 e de 2021. Agora, quando olhamos mais para frente, outra variável que está no nosso radar é a contratação de usinas térmicas para os próximos anos, que deverá pressionar bastante o encargo de energia de reserva. Então, a partir de 27 até 2030, nós teremos sucessivas contratações de energia de reserva e que deverão pressionar bastante esse encargo dentro das tarifas. Isso deverá contribuir com o aumento tarifário em todas as concessões. Como é que a gente troca isso em miúdos? Foi aprovado esse novo regimento da Eletrobras lá e a gente precisa contratar as térmicas, elas estão dentro do encargo de energia de reserva. Isso, basicamente o que aconteceu? Quando privatizou a Eletrobras, desestatizou, foi definido na lei de privatização que deveria ser contratado energias para fins de reserva. São tipos de fontes que a gente contrata no sistema, especialmente atreladas pelo fato da gente ter um aumento muito expressivo de geração eólica, geração solar, que são fontes que a gente caracteriza como fontes intermitentes, ou seja, se passa uma nuvem em cima do céu, a geração solar já diminui 30%, 40%. Se o vento para um pouquinho, a geração eólica já diminui também gradativamente, bem significativamente. Então, como existe essa volatilidade no nível da geração, a gente contrata essas fontes, as fontes termoelétricas, para conseguir manter essa continuidade da energia no sistema. Então, quando a gente está falando desse encargo de energia de reserva, a gente está falando de que dentro do processo de privatização da Eletrobras, foi acertado que para prevenir picos e declives ali no fornecimento de energia, ou mesmo no limite um apagão talvez, ou estou falando bobagem, a gente tem dentro das termoelétricas e de outros fornecedores uma reserva ali que vai estar segurando a ponta, Então nunca vai ter falta de energia no nosso sistema. É mais ou menos isso? Isso, Gustavo, exatamente. A energia de reserva tem esse fim. Beleza. Outro tema que você falou e que é bem interessante e que também fala de algo muito importante no nosso cenário é Itaipu. Explica pra gente o que Itaipu pode influenciar no cenário tarifário do futuro nosso. Excelente pergunta, Gustavo. No ano de 2023, passados 50 anos da construção da usina hidrelétrica de Itaipu,
está na mesa novamente a negociação do contrato de comercialização de energia de Itaipu, que é o que a gente popularmente chama como anexo C. Então, no mês de outubro, o governo brasileiro, junto com o governo paraguaio, que é o outro dono da usina hidrelétrica de Itaipu, eles começarão a discutir como é que será a comercialização de energia de Itaipu para os próximos anos. Vale lembrar que hoje a gente tem um cenário muito diferente daquele de 50 anos atrás. Então, hoje a gente tem mercado livre, tem diversas novas fontes. Então, esse tema deverá ser bastante discutido pelo governo do Paraguai e pelo governo brasileiro. Mas como é que isso impacta a tarifa? Hoje, os consumidores da região sul e sudeste, eles pagam uma parcela dentro da tarifa que está diretamente relacionada à hidrelétrica de Itaipu. A depender da nova negociação desse contrato, né, da forma como for negociado, talvez os consumidores dessa região não paguem mais essa parcela. A gente tem a possibilidade de distribuir a energia de Itaipu para todo o sistema, né, coisa que antigamente, lá na década de 70, 80, quando esse tema ele foi discutido, o Brasil ainda não tinha essa capacidade, então pode ser que essa energia seja alocada para todos os consumidores do sistema, ou então essa energia seja alocada no mercado livre, que é hoje o mercado vetor de desenvolvimento do nosso país. Basicamente, ainda temos um cenário bem incerto, né? Isso vai depender bastante das negociações entre o Brasil e o Paraguai, mas a gente pode esperar, depender dessas negociações, impacto sim nas tarifas dos consumidores, especialmente do Sul e do Sudeste. E me diz, além do encargo de energia de reserva, o EER, a gente tem mais algum encargo tarifário que está para entrar no nosso sistema? Olha, para os próximos anos, não há expectativa de novos encargos. O último encargo que foi discutido foi o reserva de capacidade, que está diretamente relacionado a essas usinas da Eletrobras, mas que são bem parecidos com os encargos de energia de reserva, então a gente acaba colocando os dois dentro do mesmo cesto, mas para os próximos anos, pelo menos por enquanto, não há expectativa de nenhum novo encargo. Outro ponto importante e que sempre afeta é o nível de aquecimento da economia. Então a gente tem relação entre o nível tarifário e como a economia está aquecida, o quanto as indústrias estão consumindo. Como é que o nível de contratação das empresas e o cenário de baixo preço da energia por alta produção que a gente tem hoje em dia pode afetar os nossos reajustes no futuro? O que a gente pode esperar nesse sentido? Eu sei que eu estou colocando duas coisas aqui para você, clima e economia, que são coisas simples, é tranquilo de falar, né? Quase não tem imprevistos nesses temas, mas se você puder dar uma explicada nesse cenário para a gente, seria ótimo. Perfeito, Gustavo. Acredito que para entender a conjuntura de sobrecontratação que a gente tem observado pelas distribuidoras, é importante a gente dar um passo atrás. Ao longo dos últimos anos, as distribuidoras fizeram uma série de previsões da demanda de energia, ou seja, uma previsão de crescimento do consumo de energia no país. No entanto, o consumo de energia não conseguiu atingir essas previsões. Então, as distribuidoras contrataram diversos contratos lá atrás a preços relativamente mais caros do que o da conjuntura atual, na casa de R$ 250, R$ 300. E hoje, como a gente não tem consumo para esses contratos, ela precisa liquidar as suas posições no mercado de curto prazo. Espécie de mercado de curto prazo, na verdade. Dessa forma, a distribuidora que antes comprou um contrato na casa de R$ 250, R$ 300, hoje ela vende a preços muito baixos, na casa de R$ 100. Tudo isso acaba sendo repassado para o consumidor e a gente observa aumentos tarifários bem expressivos em algumas concessões atreladas a esse fato. Ou seja, a distribuidora comprou caro lá atrás e hoje ela tem que vender barato. E como esse custo é repassado integralmente para os consumidores, isso acaba pressionando as tarifas. Então, respondendo a sua pergunta, no quesito econômico. Hoje, nós estamos vivendo uma conjuntura econômica bastante estável e sem uma expectativa muito clara de um aumento da economia, de um aumento do consumo do Brasil para os próximos anos, para os próximos meses. Embora a gente tenha agora, mais recentemente, uma diminuição da taxa de juros e outras questões que podem contribuir com uma melhora da economia no nosso país, a gente precisaria consumir muito mais energia, muito em função dessa conjuntura que a gente tem vivenciado dos contratos das distribuidoras, para conseguir diminuir esse impacto tarifário. Então, a gente tem a expectativa de que essa sobrecontratação continue pressionando as tarifas para os próximos anos. E só para ficar claro, quando a gente fala desse repasse das distribuidoras para o consumidor, a gente está falando especificamente dos consumidores do ambiente regulado, né? Isso, exatamente, Gustavo. Dentro do ambiente regulado, o consumidor ele não tem o poder de escolher de quem ele compra a energia. Então, ele vai comprar diretamente da sua distribuidora, ele não vai ter essa oportunidade de ter uma melhor gestão sobre a sua tarifa. Então, as tarifas
mas olhando ali para baixa tensão é que vão aumentar. Então, no último episódio, a gente falou aqui sobre migração para o Mercado Livre. Isso implica em mais um movimento de vantagem de migrar para o Mercado Livre em relação a permanecer no ambiente regulado, né? Exatamente, Gustavo, você está certo. E na questão climática, como é que as coisas podem afetar a gente no futuro? Bom, eu acho que para responder essa pergunta, vale dar uma olhada no cenário hidrológico que a gente tem vivenciado hoje. Atualmente, nós temos níveis de reservatórios muito bons, com uma boa expectativa hidrológica para os próximos meses. Então, isso acaba pressionando bastante esse dilema que eu comentei com vocês, da distribuidora ter contratado caro lá atrás e hoje ela precisar liquidar essa energia a preços baratos. Então, esse cenário que a gente está vivenciando, ele deverá perdurar para os próximos meses. E já que a gente está falando de nuvem, vamos falar sobre outras coisas incertas. Para fechar aqui o nosso episódio, tem alguma coisa no cenário que já está posta, mas que a gente não sabe ainda que rumo que vai tomar? Olha, Gustavo, outro tema bem quente para os próximos anos é a renovação das concessões das distribuidoras. Recentemente, o Ministério de Minas e Energia fez uma consulta pública sobre esse tema, endereçou alguns temas macros, né? Ainda, como você comentou, ainda é um tema relativamente incerto, mas que já dão uma pista do que podemos esperar para os próximos anos. Acredito que o principal ponto dentro dessa consulta pública foi o fato de que, a partir de agora, as distribuidoras terão algumas questões sociais dentro das suas tarefas. Ou seja, a distribuidora precisará desenvolver alguns projetos, algumas frentes de atuações dentro de questões sociais, que é um dos temas chaves dentro do governo atual. Então, para os próximos anos, teremos diversas renovações das concessões, e ainda que esse tema esteja bem incerto, dada a magnitude e a relevância dessas concessões, é muito importante também monitorarmos. E quando a gente está falando de questões sociais, a gente está pensando no que aqui? Levar pontos de energia para onde não tem, ou a gente está falando de coisas de ESG, sustentabilidade, ou é tudo isso? Olha, Gustavo, acredito que sejam as duas frentes, tanto questões sociais, como também alinhadas aí à pauta de transição energética, de sustentabilidade e tudo mais. Então, caso vocês queiram receber mais notícias sobre o mercado de energia e saber um pouco mais sobre os insights que surgem dentro da Prime Energy, vocês podem acessar a newsletter da Prime Energy e as redes sociais como um todo. LinkedIn, blogs, Instagram. Fiquem de olho. Walter, muito obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço pela oportunidade, Gustavo. Muito bom conversar com vocês. Até mais. Até! Primecast está disponível nas principais plataformas de podcast. Para mais informações sobre o mercado de energia, acesse primeenergy.com.br.